Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liberdade Financeira, onde nós falamos sobre tudo do mundo dos investimentos. Eu sou Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. Bom, hoje nós vamos falar de muitos assuntos, mas vamos começar do fronte internacional, depois vamos vir para o fronte doméstico e depois vamos falar um pouquinho da bolsa em específico, porque vamos dizer que se fosse bilhete de loteria eu tinha errado, mas como foi só um palpite, eu acertei. Deu Biden e deu judicialização forte. Pois é, não dá para esperar nada menos do Donald Trump, né? Então, Donald Trump chegando, dizendo que foi uma fraude terrível, que os democratas estão querendo roubar a eleição e que ele não vai deixar isso acontecer. Enfim, tá acirrando os ânimos. Vários líderes mundiais já reconheceram o Biden, entre eles Angela Merkel, da Alemanha, e nada mais, nada menos que agora há pouco a China. Toda poderosa China acabou de reconhecer na pessoa do seu secretário de Relações Exteriores que o Biden e a Kamala Harris foram eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, que ele deseja sorte e que eles esperaram um pouquinho para fazer esse anúncio, né, de congratulação para ter certeza de que ia dar certo, que eles não queriam congratular o Biden e depois ter que voltar a trabalhar com Trump, enfim. Mas o principal é, a China reconheceu. O que falta agora? Rússia, Brasil e mais um punhadinho aí de países. Mas o principal é, os grandes líderes mundiais todos, praticamente, Inglaterra, praticamente todos da Europa, um que outro só que não reconheceram, né? Acho que é da Eslovênia, que é o país da Melania Trump, né? A esposa do Trump, reconheceu o Trump como vencedor. Olha só como são as coisas, né? Mas os grandes países europeus todos já reconheceram o Joe Biden, já reconheceram a vitória dos democratas. E a gente teve um cenário dessa eleição que foi extremamente positivo para o mercado. Por quê? Porque a gente teve um cenário em que o Biden ganhou, mas não teve o que a gente chamou de onda azul. A gente já falou sobre isso aqui, onde os democratas ganhassem maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Eles têm a maioria na Câmara, mas no Senado está 48-48. São 100 senadores lá. E ainda tem algumas eleições para acontecer. O estado da Geórgia, por exemplo, onde o Biden ganhou, tem 2 vagas de Senado lá abertas que vão ter eleição agora em janeiro. Então, existe a possibilidade ainda de vir uma maioria democrata. Porque nos Estados Unidos, basta você ter 50% dos votos. Porque existe a questão de que o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente do Senado, automaticamente. Então, se houver um cenário de empate, 50 e 50, porque são 100 senadores, né, 2 por estado, sendo que lá são 50 estados, o vice-presidente tem o voto de Minerva. Ele faz o desempate. Então, estamos num cenário em que os democratas não vão ter força suficiente para poder fazer aquelas grandes reformas estruturais que eles vinham anunciando no seu programa de aumentar impostos, enfim, de fazer grandes modificações, mas ao mesmo tempo eles vão conseguir passar bons pacotes de estímulo, coisa que os republicanos em geral eram contra, mas vão ter que acabar negociando com os democratas. Então, em visão de mercado financeiro, de bolsa de valores, foi muito positivo. Não é por menos que justamente depois do anúncio da vitória, as bolsas subiram muito, inclusive aqui no Brasil. E aí, pessoal, aproveitando esse assunto da bolsa, já vou pular para um outro que a gente está chamando de rotation trade. O que é isso? Trade de rotação. Significa o seguinte, os investidores agora estão seguindo uma narrativa de que eles estão vendendo, né, muito fortemente ações de tecnologia que acumulavam uma alta expressiva durante esse ano por conta da pandemia, né, elas foram vencedoras nesse processo da pandemia. Então os investidores agora estão realizando lucros nessas empresas e estão buscando outras empresas que ficaram atrasadas. Então empresas no setor que a gente chama de valor, né, que são bancos, mineradoras, petroleiras, enfim, empresas mais da economia real. E aí com isso, essas empresas estão voando na bolsa, né? Empresas de eletricidade, por exemplo, estão tendo altas fortíssimas, enquanto as empresas de tecnologia estão tendo esse processo de realização de lucros. Então, essa narrativa do rotation trade
está ganhando força, ainda a gente pode continuar vendo isso acontecer por mais algum tempo, vamos ver até quando vai esse fôlego desse processo de rotação, né, das posições no mercado, mas assim, é a narrativa que está colando. Então, se você está pensando em fazer alguma aposta em ações de tecnologia, cuidado, porque elas podem ficar mais baratas. E por outro lado, se você está querendo fazer apostas em empresas da economia mais de setores defensivos, que a gente chama, bancos, energia elétrica, mineradoras, petroleiras, pode ter uma oportunidade, mas claro, muito cuidado também porque elas já subiram bastante, então cuidado para você não ser o último a ter que pagar a luz sozinho, né, da festa, né, sair a pagar a luz. Lembrando sempre, pessoal, que tudo que eu falo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Se você for fazer um investimento, sempre se atente aos fatores de risco, sempre tome muito cuidado e pense bem, se planeje bem, principalmente para o que pode acontecer se der certo e se der errado. Tenha sempre um plano B em qualquer situação, tá joia? Bom, continuando, Brasil e Rússia ainda não reconheceram, como eu falei para vocês, né, a vitória do Joe Biden em cima do Donald Trump. E nós só vamos saber o resultado oficial no dia 14 de dezembro, que é o dia que os delegados de cada colégio eleitoral, pelo sistema de votação americano, que eles oficialmente se reúnem e depositam os seus votos. Então isso só vai acontecer de fato no dia 14 de dezembro. Então até lá a gente vai ter ainda essa sombra de dúvida, né, pairando, mas assim, a grande parte da mídia americana, para não dizer, sei lá, 90%, já está absolutamente fechada de que o Biden ganhou, que não houve fraude, eles pesquisaram, foram atrás de fraudes. Eu tenho lido e visto alguns programas dizendo que teve um número de mortos, né, de pessoas falecidas que foram registradas como eleitoras do Biden, que votaram, enfim, tem essas denúncias, mas assim, cadê a materialidade disso, né? A gente tem essas denúncias, mas ainda não temos nada muito materializado em cima disso, e o que está acontecendo é que, por enquanto, independente dessas especulações, todo mundo está reconhecendo o Biden, né? Então, pensar que ele não vai assumir, que vai dar Donald Trump, é só se realmente vier um processo de judicialização fortíssimo, se chegar na Suprema Corte e ficar demonstrado, enfim. Mas vai ser uma grande surpresa se isso acontecer. Ninguém no mundo está esperando isso, tá, pessoal? Bom, continuando. Entrando então um pouco na nossa sessão Treta News. Chama aí o Leonardo DiCaprio. Fala aí, Léo, beleza? Pois é, vamos falar aqui um pouquinho das tretas do nosso país e do exterior também. Nosso querido Bolsonaro e o nosso querido Dória, né? Os dois estão se bicando fortissimamente. Nesse episódio da Anvisa ficou assim muito esquisito. A Anvisa, que era, né, pelo menos até então, uma instituição altamente respeitada no Brasil e no mundo inteiro, né, por o rigor técnico, pela questão acadêmica, enfim, por ser uma instituição considerada de alta excelência, né, nessa questão da vigilância sanitária, colocou toda a sua credibilidade em jogo após uma situação em que a Anvisa interrompeu os testes da Coronavac, a vacina que o governo de São Paulo está contratando junto com a China e que está sendo encaminhada no Brasil pelo Instituto Butantan. E aí, por uma situação de um voluntário que está fazendo o processo de testes ter morrido, eles determinaram a suspensão imediata. Só que o Instituto Butantan disse que essa morte não tinha nada a ver com o que aconteceu, com o processo de teste da vacina, que foi uma situação adversa não identificada, porque eles não podiam dizer. Só que aí vazou no jornal, nas mídias, de que teria sido um suicídio do voluntário, né? Então, poxa, o suicídio dele não tinha nada a ver com a questão da vacina. Teve até gente capaz de dizer uma coisa do tipo assim, não, mas quem sabe essa vacina tem alguma alteração neurológica que faz a pessoa se matar. Meu Deus, mas teve mais de 10 mil pessoas testadas já aqui no Brasil com essa vacina. Uma pessoa se suicidou. Teve mais de 50 mil pessoas lá na China que foram testadas com a Coronavac. Nenhum caso relacionado a isso. Mas teve gente que conseguiu defender esse argumento. Não, a Anvisa estava correta. Tinha que suspender. Vai que essa vacina faz as pessoas querer se matar. Gente, menos, não é por aí. Tudo bem que não é algo absolutamente impossível, mas cadê as evidências, cadê os fatos? A gente inventar isso só para tentar dizer que um lado A ou lado B está mais correto que o outro, não faz o menor cabimento. Mas a questão é que continua essa treta, Dória e Bolsonaro estão assim, em pé de guerra.
E a Anvisa ficou de boi de piranha no meio dessa situação. A Anvisa jogou toda a sua credibilidade no ralo, porque interrompeu um teste sem nenhuma motivação técnica. Ficou patente de que eles realmente quiseram dar algum tipo de resposta política, e não foi à toa que, na sequência que a Anvisa suspendeu o teste, o nosso querido presidente Bolsonaro ainda teve a coragem de comemorar essa suspensão, dizendo assim: ganhei mais uma. Gente, mas as vacinas vão salvar vidas de brasileiros. Como é que isso pode ser comemorado? Não é à toa que a mídia destruiu, né, em cima do Bolsonaro por conta desse comentário. Ficou muito feio. Mídia de lado A, lado B, todo mundo começou a bater nesse assunto, né, que não se faz isso. Não se comemora algo que pode salvar a vida de todo mundo, que pode retornar a nossa vida ao normal, né? Quem tá gostando de lockdown? Quem tá gostando de ficar em casa? Temos que comemorar que a vacina deu errado? Não, né? Então, assim, essa treta ficou muito feio pro presidente, né? E, enfim, continua, né? Vamos ver até onde vai. Depois disso, a Anvisa já tirou a suspensão e já retomou o processo de pesquisa, né, dos testes com os voluntários, né? Vamos ver como é que isso vai andar. Bom, e lá em Brasília temos mais um defector do governo que começou a atirar, e esse entende de tiro. Nosso querido general Santos Cruz saiu fuzilando no Twitter, dizendo que o Brasil não é um país de maricas, né? Que nós elegemos um governo para promover a igualdade, para promover a união das pessoas, né? Para acabar com a corrupção, enfim. Bateu muito pesado o general Santos Cruz, ex-membro do governo Bolsonaro, ex-ministro do governo Bolsonaro, né? Então continua aí os defectores do governo, entre eles ex-ministro Moro, o ex-ministro Santos Cruz, vários ex-ministros aí continuam em atrito com o governo. E é impressionante que ainda não vi ninguém sair de boa do governo. Todo mundo que saiu, saiu brigada. Então a Joyce Hasselmann, que foi líder do governo, saiu brigada, né? O Frota, meu Deus, o Frota, que era um grande defensor dos bons costumes, né, durante a eleição, saiu brigado. O Santos Cruz, o Moro, enfim, o Bolsonaro não consegue, o governo, né, vamos dizer, não está conseguindo fazer amizade com quem larga o governo, né? Parece que largou o governo, virou inimigo, virou companheiro, né, virou camarada, virou esquerdinha, né? Independente da opinião, né, das pessoas, parece que vira do mal, né? Então, essas tretas estão continuando. Bom, fechado então a sessão Treta News, voltamos a falar um pouquinho da questão do Trump, só para fechar de que ele judicializou, né? Então já tinha comentado isso, mas só para frisar, então nós ainda não temos uma ideia absolutamente certa de quando vai sair o resultado final por conta da judicialização. A votação vai ser dia 14 de dezembro, vamos acompanhar. Bom, e as bolsas, hein? As bolsas subiram muito, né? Eu já falei sobre isso depois do Biden, mas o que acontece? O nosso querido ministro Paulo Guedes quer taxar os seus dividendos acionistas. É isso mesmo, você que tem ações e recebe ali seus dividendos, o Guedes está de olho nesse seu dinheirinho. Ele quer taxar os dividendos das empresas. Isso não pegou nem um pouco bem, né, para o mercado, mas, assim, a verdade seja dita, né, a grande maioria dos países taxa os dividendos, né, então isso talvez seja uma tendência, vamos ter que acostumar com isso. Embora o Brasil tenha essa colher de chá de não taxar os dividendos, isso parece que não é uma tendência mundial, né, só nós e acho que uns 2 ou 3 países que tem isso. Então é bem possível que isso acabe acontecendo agora na retomada da discussão da reforma tributária. Ainda continuamos a ver que no Congresso está tudo emperrado, né? Vamos ter eleições agora, né, aqui no Brasil. Tudo lá em Brasília é parado por conta das eleições e também por conta de uma disputa interna do Rodrigo Maia com o Centrão pela Comissão Mista de Orçamento, né, a CMO. Então, o Maia quer emplacar ele, o presidente da CMO, e o Centrão, né, na figura do seu líder maior, Arthur Lira, quer emplacar outra pessoa, né, que seja alinhada com o Centrão como líder da Comissão de Orçamento. Então, em virtude disso, ficamos todos na expectativa. A comissão está absolutamente parada, sem trabalhar, sem um líder, e aí, enquanto isso, o pau quebra aí, a briga come solta entre o Centrão e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia que nega totalmente, mas quer se reeleger, quer fazer mais uma vez uma manobra jurídica lá para conseguir tentar a reeleição na Câmara mais uma vez. Vamos ver se ele vai conseguir. E o auxílio? Dentro desse contexto do Congresso, estamos vendo buchichos, né, sussurros de que vai haver uma renovação do auxílio emergencial.
muito embora tanto o Paulo Guedes quanto o Bolsonaro já tenham falado mais de uma vez de que esse auxílio é temporário, que esse auxílio vai acabar. Então, eles falaram, todo mundo ficou naquela, vai, não vai, e agora começaram a piscar. Não sei, pode ser que renove, pode ser que não, dizendo o Guedes que não vai ser populista, né, que não vai aprovar reformas, incentivos, né, só para poder fazer média com a população, porque o orçamento não aguenta, mas ao mesmo tempo ele falou que se houver uma segunda onda, né, assim como aconteceu em abril, março e abril aqui no Brasil, que realmente eles estariam dispostos a renovar o auxílio emergencial. Então, gerou essa expectativa na população. Vamos ter que tomar cuidado para ver como é que isso vai se desenrolar, porque querendo ou não, a população agora está com essa ideia, né? Quem aí que recebeu o auxílio emergencial não está na esperança de continuar, já que eles estão dando esses sinais, né? Então, agora vamos ver como é que isso vai acabar. Bom, e agora, pessoal, na nossa sessão Show Me The Money, vamos chamar o Tom Cruise aí, que eu quero falar para vocês de um assunto muito interessante, de como a gente analisa um dos itens mais importantes do balanço de uma empresa. Chama o Tom Cruise aí. Pois é, pessoal, então, hoje eu quero falar para vocês em relação a duas visões do lucro das empresas. Nós temos o lucro líquido e o lucro operacional. Um grande amigo meu que trabalhou já com a com a PricewaterhouseCoopers, né, a PwC, uma grande empresa de auditoria, ele me falou o seguinte: cara, você quer avaliar uma empresa? Você precisa olhar o lucro operacional, porque o lucro líquido, muitas vezes, ele pode vir muito maquiado por coisas não recorrentes, por despesas que, na verdade, não tem muito a ver com o business da empresa em si, algum benefício tributário, enfim. Então, ele falou assim, cara, você quer saber se a empresa está indo bem? Você tem que analisar o lucro operacional. O lucro líquido é importante? Óbvio, é muito importante. Mas para você entender a operação daquela empresa, como é que ela está indo, como é que está a gestão, como é que está o processo de ganhar dinheiro dentro do negócio da empresa verdadeiramente, então a gente precisa olhar o lucro operacional. Esse lucro operacional, ele não vai levar em conta essas despesas financeiras, as questões não recorrentes que afetam o balanço. Ele é o lucro ligado estritamente à geração de valor dentro do negócio da empresa. Então, quando vocês quiserem avaliar empresas, olhem com certeza o lucro líquido, mas prestem bastante atenção também, principalmente no lucro operacional, para entender como é que está sendo, como é que está funcionando o negócio da empresa, se ela está conseguindo gerar lucro dentro do seu business ou se o resultado dela está vindo mais de outras questões, né? Por exemplo, a nossa amiga Tesla, a grande empresa de carros dos Estados Unidos, a maior parte do lucro dela vem de benefícios tributários, vem de outras coisas que não a venda de carros, que é o que ela produz, né? Então é importante perceber isso. Claro, é uma empresa que tem potencial, com certeza, né? Os carros elétricos são o futuro, com certeza, né? Então é uma empresa muito legal para a gente ficar de olho. Mas os seus resultados, os balanços da Tesla, ainda mostram que em relação ao lucro operacional, ainda falta muito para ela ser uma empresa que faz jus à valorização da ação que tem, né? É uma valorização astrondosa, né, que a gente vê nas ações da Tesla, cresceram, sei lá, 400, 500% em coisa de 1 ou 2 anos. Então é uma empresa que vale a gente ficar de olho, que sinaliza o futuro, sem dúvida, mas ao mesmo tempo tem essa questão de que, boa parte dos resultados que ela apresentou até agora foram só em cima de questões não recorrentes. Ela ficou muito tempo dando prejuízo seguidamente, né? Agora, pela primeira vez, parece que ela bateu venda de 500 mil carros, né? Sendo que, outras montadoras vendem isso aí, né? Muito mais facilmente, né? Atingem esses números. Então, a questão é: quando for estudar uma empresa, vamos olhar todos os itens, mas dar um especial carinho, uma especial atenção ao lucro operacional, tá? Bom, o que eu quero falar com vocês agora, gente? Em relação à Bolsa Brasileira. Então, a Bolsa Brasileira, ela está vivendo esse processo de recuperação depois da eleição, principalmente porque nós somos um país muito ligado a commodities. Então, se a gente vê Petrobras, Vale, né, os bancos, né, que acabam sendo empresas defensivas, as empresas de energia elétrica, elas estão tendo um grande impulso nesse momento, e a gente precisa entender até quando isso é sustentável, né?
Lembrando que o dólar continua caríssimo, né? Bateu 5,50 a última vez que eu olhei até agora há pouco. Então, e a gente não tem a menor garantia se esse dólar vai continuar subindo, se vai descer, enfim, tudo isso depende da questão fiscal. Mas é importante frisar o seguinte, os estrangeiros estão entrando com muito dinheiro aqui no Brasil. Vou colocar aqui alguns números de investimento estrangeiro direto, né, de como é que está entrando esses valores, mas o último número que eu vi, parece que mais de 7 bilhões entraram bem recentemente só de investimento internacional dentro do Brasil. E no ano, os brasileiros já compraram mais de 70 bilhões em ações. Isso que a gente não tem nem 3 milhões de brasileiros que operam em bolsa, hein? Esses menos de 3 milhões já cacifaram 70 bilhões na nossa bolsa esse ano. Então o investidor brasileiro está vindo com tudo, está vindo com força. Vemos então um futuro muito brilhante para esse processo de investimento, né? À medida que a economia retome, enfim, que o processo de lockdown, esse processo da vacina, né, chegue para a gente. Claro, vamos falar de vacina. Desculpa, retomando, cortando o assunto total. Vacinas. Gente, a Pfizer, que é uma empresa extremamente renomada e respeitada no mundo, né, de farmacologia, de produção de medicamentos, anunciou um número fantástico, mais de 90% de eficácia na sua vacina em fase 3, ou seja, com dezenas de milhares de pessoas sendo testadas, mais de 90% de eficácia. Isso foi um número que animou demais o mercado e saiu junto com a questão da eleição do Biden. Então isso também foi um outro gatilho que levou as nossas ações defensivas aqui a ter um respiro, a ter um olhar de esperança de que as coisas vão melhorar. E se a gente considerar que a economia do Brasil é uma das que menos sofreu em relação a quedas, né? Pô, a economia do Brasil está prevista para cair entre 4,8 e 4,9, baixou de 5 pelo boletim Focus, que é um boletim do Banco Central. Já a Inglaterra, pô, que é uma economia muito mais madura, muito mais diversificada, já vai cair, parece que 10% esse ano. Enfim, então o Brasil sofreu menos, ele já vinha num processo de crescimento antes da pandemia, acabou sofrendo menos, o auxílio emergencial foi fundamental, então a gente precisa ver se a gente vai conseguir ter fôlego para continuar com essa retomada num processo depois de normalização. Vamos torcer então para essa vacina da Pfizer sair logo. O presidente da Pfizer no Brasil declarou que acredita que no primeiro trimestre de 2021 já vai haver disponibilidade dessa vacina aqui no Brasil, e acredita que lá na Inglaterra e nos Estados Unidos parece que a partir de dezembro desse ano essa vacina já vai estar disponível. Além disso, a gente tem no Brasil a Coronavac, dessa treta aí com o Dória, né, que já também tá na boca aí para sair. O Dória anunciou que em novembro ainda já teriam alguma fase de liberação da vacina para o pessoal da área de saúde. Ele falou, se não me engano, data de 20 de novembro, vamos ver se isso vai se concretizar, né, por conta dessa questão da Anvisa, talvez tenha algum atraso. E também a Coronavac já tem previsão para dezembro. Existe a vacina russa, que está ali encaminhada com o Paraná, que também está prevista para o final do ano, para o início do ano que vem. Então tem muita oportunidade de vacina para o ano que vem. E muito embora, mesmo assim, vários especialistas internacionais estão falando que a gente pode ter um processo de normalização que vai demorar muito. A gente pode vir até 2024 ainda nessas idas e voltas aí de lockdown com o coronavírus. Na Europa e nos Estados Unidos os casos aumentaram muito. A gente mostrou aqui da outra vez a curva na Europa, como cresceu, né? Nos Estados Unidos também está um absurdo que está crescendo de novos casos por dia. Com o aumento, agora, antes o número de mortes estava um pouco mais contido, mas agora está tendo aumento na média móvel do número de mortes. Então, não tem como descolar do vírus, né, a questão da bolsa e dos investimentos, até a gente ter uma normalização. Então, toda vez que vier uma onda de notícias negativas do vírus, a bolsa é capaz que sofra. E aí a gente vai ter a inversão desse rotation trade. Quando a coisa ficar mais ruim, ou enfim, quando a coisa ficar mais negativa no noticiário, a gente deve ver as empresas de tecnologia performando melhor do que essas defensivas. E já ao contrário também, quando as notícias vierem positivas, é bem capaz que essa narrativa cole e aí a gente vai ver a queda das ações de tecnologia e uma melhora nas ações, né, de defensivas que eu estou falando. Então, essas de eletricidade, petróleo, mineração, bancos. Então, essa narrativa parece que colou. Vamos ver até quando ela vai continuar aderente ao mercado, né? Vamos ver até quando isso vai fazer sentido. E o que mais? Quero falar com vocês, então, da perspectiva de
Vamos ver se o Guedes vai conseguir vender alguma coisa, né, das privatizações. Ele já falou várias vezes que está super frustrado, que não conseguiu privatizar nada em 2 anos de governo. Tá doido aí para vender os Correios, doido para vender a Eletrobras, enfim. A Eletrobras que é uma empresa que vem dando prejuízos há muito tempo, enfim, uma empresa que precisa ser privatizada para diminuir o custo para o Brasil de carregar essa empresa nas costas. Né? Então, o Mercado Livre anunciou interesse em comprar o Correio, o Magazine Luiza anunciou interesse em comprar o Correio, então tem muita gente querendo comprar os Correios e temos muitas empresas na fila, né? Basta lembrar que durante a eleição o Guedes falou que queria vender o equivalente a R$1 trilhão em empresas, né, estatais. E até agora nada, né? O secretário de desestatização, o ex, aliás, o Salim Matar, pediu demissão, né? Porque estava frustrado com essa situação, porque não conseguia fazer andar, né? E aí a questão que é colocada, que é culpa, na verdade, não é do governo, que é culpa da articulação dentro do Congresso, que o Congresso que está barrando, enfim. Fica aquele jogo de empurra, a gente não sabe quem que está travancando ou não, mas o fato é, o Brasil não conseguiu fazer nenhuma privatização até agora durante a gestão Bolsonaro, né? Então, vamos ver se ele vai conseguir, né, se o governo vai conseguir entregar alguma coisa, vamos ver como é que vai ser isso. Isso é super importante para fechar o orçamento. Lembrando que a gente está num processo há 5 anos seguidos de déficit. 5 anos seguidos o Brasil fechando no vermelho. 5 anos seguidos que o Brasil precisa se endividar para fechar as contas, né? A curva de juros futuros já está altíssima. Vou dar um exemplo para vocês. CDBs, né, aplicações de renda fixa em bancos, que há 3 meses atrás pararam um prazo de 3 anos, estavam pagando taxa entre 6% e 6,5%. Agora você consegue esse tipo de taxa com um prazo de 2 anos. Olha como já subiu então essa curva de juros, né? Então o Brasil está num processo que aumentou muito a dívida PIB, né? A relação dívida PIB, a gente vinha de 75%, já chegamos em mais de 90% da dívida PIB agora, a relação. Então o Brasil se endividou demais por conta da pandemia e a gente tem um evento que é uma espada na nossa cabeça como brasileiros. No primeiro quadrimestre vai ter um processo de vencimento de dívida do Brasil na faixa de 15% do total e mais um déficit aí de 10 a 15% que a gente vai viver esse ano por conta do orçamento de guerra. Então imagina, 30% da dívida brasileira tendo que ser rolada nos primeiros 3, 4 meses do ano que vem. Isso gerou muito temor, está gerando muito temor. O Guedes veio falar a palavra mais maldita do Brasil, né? A palavra proibida, hiperinflação, a palavra do medo, né? Imagina se a gente volta um processo de hiperinflação. Quem aí lembra disso sabe exatamente a tristeza que foi. E o Guedes falou que se a gente não fizer reforma, se a gente não controlar esse nosso orçamento fiscal, vai ter risco de voltar à hiperinflação. O mercado odeia esse processo de hiperinflação, porque ele desvaloriza tudo, né? Desvaloriza o câmbio, desvaloriza tudo. Então a nossa hiperinflação, no momento atual, vai vir em relação a câmbio. Se hoje o dólar a 5,50 você acha caro, imagina um dólar a 7, 8, 9, 10 reais. Né? Se você acha caro a 5,50, então vamos torcer para que a gente não tenha jamais um retorno dessa hiperinflação, que o Brasil consiga passar alguma reforma, vender alguma estatal, enfim, fazer caixa para pagar essas dívidas que estão vencendo, ou pelo menos conseguir rolar em situação mais favorável, porque a curva de juros futuros não está ajudando para fazer um alongamento da dívida. Você está pagando muito mais caro do que se você fizer um novo empréstimo com prazo mais curto, porque a Selic que corrige esses prazos mais curtos de investimento, de dívida, né? E a Selic está em 2%, né? Então a Selic está bem baixinha, está num nível bem razoável, bem civilizado. Mas ninguém acredita, tá? Todo mundo fala que essa Selic é para inglês ver. Tanto que os juros de 1 ano, né? Você consegue CDB hoje na faixa de 4% para 1 ano. E a Selic está 2%, né? Então isso é um sintoma de que o mercado não está confiando nessa taxa de curto prazo do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. E para fechar, falar um pouquinho de inflação. A gente está com uma dúvida cruel sobre o que vai acontecer com a inflação. Por quê? A gente viu um processo de alta dos preços, onde muito se falou que essa alta vinha em decorrência da alta injeção de dinheiro na economia através do auxílio emergencial. O auxílio emergencial injetou por mês no Brasil algo como 60 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, isso foi por mês, tá? O Bolsa Família por ano é 30 bilhões de reais. Por ano.
O auxílio emergencial é 2 Bolsa Família todo mês na economia. Então, se você corta esse auxílio emergencial a partir de janeiro, a gente pode ter um arrefecimento muito grande da demanda e se a demanda diminui muito, o pessoal acaba baixando o preço, então a inflação acaba ficando mais estável. Agora, se voltar o auxílio emergencial, se a gente não conseguir rolar a dívida e se ficar esse medo de volta de hiperinflação, nossa, isso é uma bomba relógio contra o nosso câmbio, né? Contra o valor do real. Então, vamos torcer para essas peças todas se encaixarem aí no tabuleiro, né? E ninguém ficar exposto demais, né? O Brasil conseguir rolar sua dívida, a gente conseguir ter uma resolução, né, satisfatória da questão do auxílio emergencial e também a economia começar a retomar, enfim, e quem sabe as vacinas chegando. Então, a gente tem um começo de ano muito desafiador em todas as frentes para o Brasil. E vamos torcer também para ter um pouquinho mais de harmonia na política, né? Porque se tiver um pouquinho mais de harmonia, o mercado já gosta. Eu já falei isso aqui antes. Bastava a direita e a esquerda conversarem um pouquinho mais amigavelmente, não precisava concordar em nada, tá? Podia continuar discordando em tudo, mas bastava ter um pouquinho mais de urbanidade, um pouquinho mais de civilidade, o mercado já ia adorar isso, as bolsas já iam subir só por um pouquinho de otimismo que novos acordos poderiam ser fechados, né, através de um diálogo, né, que é a maior arma da política. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, entrem em contato lá pelo Instagram, grmelo007. Vai ser um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima semana. Tchau!